Imagine uma mulher tão destemida, tão comprometida com seu povo e seu Deus, que arriscaria tudo para se opor à força militar mais poderosa de seu tempo. No entanto, a maioria das Bíblias não inclui sua história. O livro de Judite, uma narrativa reverenciada nas tradições católica, ortodoxa oriental, ortodoxa etíope e anglicana, foi deixado de lado em outras, talvez considerado muito controverso ou perturbador. Mas por quê? Por que uma história tão dramática e cheia de fé seria excluída? O livro de Judite começa em um momento de pressão inimaginável para o povo de Israel. O Império Assírio, liderado pelo implacável rei Nabucodonosor, busca dominação total. Este não é um reino satisfeito com meras fronteiras ou tratados, ele deseja a submissão completa de todas as terras e povos. O poder de Nabucodonosor é incomparável, e seu vasto exército, comandado pelo temido general Holofernes, avança como uma tempestade, esmagando tudo em seu caminho. Israel está indefeso, suas cidades vulneráveis, sua esperança minguando. No meio dessa escuridão, surge Judite, uma mulher de fé, astúcia e coragem. Mas não se engane, esta não é uma história romantizada de uma bela viúva. O livro de Judite é cru, real e, por vezes, sangrento. Judite emerge das sombras com uma missão que desafia todas as expectativas de seu tempo. Sua história é sobre confrontar o impossível, armada apenas com fé, sabedoria e uma determinação afiada como uma lâmina. Se você já se perguntou por que uma história tão poderosa foi removida de tantas versões da Bíblia, fique conosco. Neste vídeo, vamos viajar pelo conto proibido de Judite, revelando as camadas de fé, bravura e providência divina que a tornam uma das heroínas mais fascinantes e formidáveis das Escrituras. Então, você está pronto para descobrir a história perdida de uma mulher que mudou o curso da história? Para entender a história de Judite, precisamos nos situar no mundo à beira da destruição. O livro de Judite começa sua narrativa não em Israel, mas no centro do Império Assírio, um reino que almejava dominar o mundo inteiro. Nabucodonosor, o monarca assírio, exigia submissão total. Quando os povos vizinhos se recusavam a se curvar diante dele, ele desencadeava uma onda de conquistas violentas e aterrorizantes. É nesse contexto que surge Holofernes, o general de maior confiança do rei e o executor de sua vingança. Holofernes não era apenas um guerreiro, ele era a personificação da máquina de guerra de Nabucodonosor, um homem cujo nome inspirava pavor em todos que ousavam desafiar a Assíria. Conforme ele avançava pelos territórios, cidades eram arrasadas uma após a outra, e aqueles que tentavam resistir enfrentavam uma brutalidade sem limites. Quando suas tropas alcançaram as fronteiras de Israel, seu exército parecia uma força da natureza, imenso, irresistível e sustentado pelo poder de um dos maiores impérios da antiguidade. Israel se viu encurralado em um pesadelo, cercado pelas tropas assírias. Sabiam que qualquer tentativa de resistência resultaria em destruição total. Seus líderes estavam paralisados pelo medo, e a coragem do povo minguava ao testemunharem o destino cruel das nações vizinhas. O povo de Israel, desesperado, mantinha-se firme em sua fé, mas questionava se Deus os havia abandonado. O cenário parecia preparado para uma catástrofe inevitável, e a esperança se esvaía. Foi em meio a esse caos, enquanto os homens ao seu redor sucumbiam ao medo, que uma viúva de uma pequena cidade emergiu como a mais improvável das heroínas. Como poderia uma mulher, uma viúva sem experiência militar, enfrentar o poder avassalador da Assíria? A história de Judite se desenvolve não por meio de estratégias de guerra, mas pela coragem e fé de uma mulher disposta a arriscar tudo para salvar seu povo. A força dos exércitos, mas através da fé e de uma ousadia sem paralelo que abalaria os próprios alicerces dos inimigos de Israel. À medida que a história se desenrola, conhecemos o caráter e a fé de Judite. Judite, uma mulher como nenhuma outra no mundo antigo, é apresentada como uma viúva, mas sua identidade vai muito além de seu estado civil. Judite é uma mulher de beleza impressionante, profunda sabedoria e fé inabalável. Seu nome, que significa judia ou louvor, antecipa seu papel como heroína de seu povo e defensora da honra de Israel. Mas o poder de Judite não vem da força física ou da riqueza, é sua fé e coragem que a distinguem. Em um mundo onde homens como Holofernes comandam o poder através da força bruta, Judite vive em Betúlia, uma pequena cidade à beira do avanço assírio, à beira da invasão. Enquanto os anciãos de sua cidade estão paralisados pelo medo, incertos sobre o que fazer, a resposta de Judite é impensável. Ela jejua, ora e se veste de cilício, humilhando-se diante de Deus. Ela busca sua orientação, não apenas para si mesma, mas para todo Israel. É aqui que sua história realmente começa. Na solidão, na oração e na rendição a um Deus que ela sabe ser capaz de livrar. Mas Judite não é apenas piedosa, ela está profundamente consciente do desespero de seu povo.
Quando os anciãos de Betúlia começam a perder a fé, sugerindo que talvez Deus os tenha abandonado, a indignação de Judite se inflama. Em Judite 8:2, ela os confronta com ousadia, questionando sua falta de confiança em Deus. Quem sois vós para por Deus à prova hoje, colocando-vos no lugar do Senhor? Suas palavras atravessam o medo deles e lembram que o poder de Deus não pode ser confinado às expectativas humanas. Em um mundo onde as mulheres raramente eram vistas como líderes, muito menos como guerreiras, Judite avança com uma força que não vem da autoridade social, mas de uma convicção inabalável. Ela lembra aos líderes de Betúlia que Deus livrou Israel inúmeras vezes e o fará novamente, se apenas acreditarem. A fé de Judite é sua maior arma, e ela a usa com absoluta confiança. Sua mensagem é clara: a esperança deles não está na força das armas, mas na rendição completa à vontade de Deus. Mas Judite está prestes a fazer mais do que apenas falar. Ela tem um plano, que exige tanto uma bravura inimaginável quanto a disposição de arriscar tudo. É um plano que a colocará frente a frente com o brutal Holofernes, colocando sua vida em risco da maneira mais perigosa imaginável, enquanto o exército assírio avança. O exército se aproxima cada vez mais. Judite revela uma estratégia tão ousada e arriscada que deixa os líderes de Betúlia em choque. Não se trata de um chamado para a batalha ou de um pedido de negociação. Judite decidiu que irá sozinha até o acampamento do inimigo para enfrentar o general Holofernes pessoalmente. A missão é extremamente perigosa, mas a fé de Judite é firme e inabalável. Ela está convencida de que Deus colocou essa tarefa em seu coração e que ele usará suas mãos para salvar Israel. Judite se prepara com atenção aos detalhes, sabendo que sua sobrevivência e a vitória de Israel dependem tanto de sua fé quanto de sua inteligência. Ela deixa de lado suas roupas de luto, abandonando o pano de saco e as cinzas. Em vez disso, veste-se com trajes elegantes, perfuma a pele com óleos aromáticos, coloca joias no pescoço e nos pulsos e penteia os cabelos com esmero. Sua transformação é impressionante. Ela se torna uma figura de beleza e sofisticação, uma imagem criada para encantar e confundir. Judite entende o poder das aparências e o utiliza não por vaidade, mas como parte de um plano divino. O povo de Betúlia observa com admiração e medo, cheio de dúvidas. Alguns podem pensar que Judite está se sacrificando, caminhando direto para a boca do lobo. Mas Judite sabe exatamente o que está fazendo. Sua mudança não é apenas exterior, é uma preparação espiritual. Ela carrega consigo um coração fortalecido pela oração e uma fé inquebrantável de que Deus lhe concederá a vitória. Em Judite 10:12, ela proclama com coragem: o Senhor o derrotou pela mão de uma mulher, anunciando o destino que aguarda Holofernes. Sob a proteção da noite, Judite e sua serva deixam os portões da cidade e se dirigem às linhas inimigas. Quando os soldados assírios a veem, ficam maravilhados com sua beleza. Permita que ela passe, surpresos pela audácia de uma mulher desarmada caminhando em direção ao seu acampamento. Ela diz a eles que fugiu de Betúlia e busca uma audiência com Holofernes, alegando que pode fornecer a ele informações cruciais para ajudá-lo a conquistar a cidade. A notícia chega rapidamente a Holofernes, e o poderoso general, movido tanto pela curiosidade quanto pela arrogância, a convoca para sua tenda. Aqui, Judite começa a intrincada dança de fé e decepção. Ela fala com Holofernes com humildade, apresentando-se como uma viúva humilde que veio para se oferecer como serva. Ela tece uma rede de meias-verdades e promessas ambíguas, atraindo Holofernes para uma falsa sensação de segurança. As palavras de Judite são carregadas de charme e astúcia, apelando para o ego de Holofernes e alimentando sua crença na própria invencibilidade. Ela promete a ele a vitória sobre Israel e sutilmente sugere que possui favor divino. Holofernes, cativado por sua beleza e suas palavras, é completamente enganado. Ele acredita que essa estranha sedutora é a chave para sua conquista, que ela veio para entregar Israel em suas mãos. Mas Judite é firme em seu propósito. Ela sabe que está em uma missão de vida ou morte, e sua determinação é clara. Enquanto Holofernes vê apenas uma mulher bela e submissa, Judite é uma leoa disfarçada, pronta para atacar no momento perfeito. A tensão é quase insuportável. Judite está sozinha no coração do acampamento inimigo, cara a cara com Holofernes, o general implacável que trouxe terror a inúmeras terras. Mas o coração de Judite está firme, seu espírito inabalável. Ela sabe que esta noite decidirá o destino de Israel. Holofernes, alheio às verdadeiras intenções de Judite, a convida para um banquete suntuoso. Ele está intoxicado por sua beleza, sua arrogância o cegando para o perigo que está tão próximo. Judite aceita o convite, sua calma escondendo a feroz determinação que a trouxe até aqui. Ela interpreta o papel da serva humilde e devota, apelando para o senso de poder e autoimportância de Holofernes.
O banquete se desenrola enquanto Judite aguarda pacientemente o momento que sabe que está por vir. O general bebe pesadamente, ficando cada vez mais bêbado e descuidado. Ele se deleita com sua vitória iminente, sua confiança crescendo a cada gole. Para ele, Judite é apenas mais uma conquista, um espólio de guerra, uma ferramenta para seu entretenimento. Mas, para Judite, ele é o próprio símbolo da opressão, a personificação de todas as ameaças que seu povo enfrenta. Ela espera, enquanto ele mergulha cada vez mais em seu estado de embriaguez, os olhos pesados, a fala arrastada. Enquanto o acampamento cai em silêncio e Holofernes desaba em um sono profundo, Judite percebe que chegou sua hora. O general, antes poderoso, agora está indefeso diante dela, inconsciente do destino que o aguarda. Com mãos firmes e um coração cheio de coragem, ela pega a espada dele. Aquela arma, que antes era usada para aterrorizar seu povo, agora está em suas mãos, não como um instrumento de opressão, mas como um meio de libertação. Com um gesto rápido e decisivo, ela golpeia seu pescoço, cortando sua cabeça. O símbolo do poder assírio jaz diante dela, derrotado por uma mulher, uma viúva de Betúlia. No livro de Judite, 13:8, as escrituras descrevem esse momento de triunfo. Ela golpeou seu pescoço 2 vezes com toda sua força e cortou sua cabeça. É uma cena de vitória, um ato poderoso de justiça divina realizado por meio da coragem humana. Judite coloca a cabeça de Holofernes em um saco e, com passos calmos e determinados, deixa a tenda. Ela e sua serva partem do acampamento assírio sob o manto da noite, retornando a Betúlia. A jornada de volta é marcada por um profundo sentimento de alívio e triunfo. Ela não apenas sobreviveu, mas libertou seu povo da destruição. O poder do inimigo foi desmantelado, literalmente. Ao amanhecer, Judite se apresenta diante dos portões de Betúlia, segurando a prova incontestável da intervenção divina. Ela revela a cabeça decepada de Holofernes ao povo, que explode em gritos de vitória e louvor a Deus. O desespero se transforma em admiração, o medo em fé inabalável. As ações de Judite, sua coragem e astúcia, garantiram a salvação de todos. Ela não é apenas uma heroína, mas um exemplo vivo do poder da fé e da coragem que Deus pode inspirar naqueles que nele confiam. Com o sol nascendo sobre Betúlia, um novo dia começa para Israel, marcado não pelo medo, mas pela vitória. A notícia da morte de Holofernes se espalha rapidamente, causando caos e terror no acampamento assírio. Os soldados, antes temidos, agora estão desorientados e sem liderança. Holofernes era sua força, seu símbolo de invencibilidade, e, sem ele, perderam toda a determinação. O exército assírio se desintegra, sua união destruída pela morte de seu general nas mãos de uma única mulher desarmada. O povo de Betúlia, que antes se escondia atrás das muralhas, agora se levanta com uma coragem renovada. Eles saem da cidade, perseguindo os assírios em fuga, que estão completamente desorganizados sem Holofernes para liderá-los. O que parecia ser um cerco sem esperança transforma-se, da noite para o dia, em uma vitória esmagadora. A situação mudou de forma surpreendente, deixando claro que essa libertação foi obra de Deus. Israel foi salvo, não pela força das armas, mas pela fé e bravura de Judite. Judite é recebida com reverência e admiração ao retornar a Betúlia. Ela não é mais vista apenas como uma viúva ou uma mulher de fé silenciosa. Agora, ela é uma heroína, um símbolo da força divina. Os líderes de Israel, que antes duvidavam da capacidade de Deus para salvá-los, curvam-se diante dela em gratidão, reconhecendo que sua vitória foi um verdadeiro milagre. A profunda fé que levou à sua salvação faz com que todos se maravilhem com sua sabedoria, sua coragem e a forma como ela entrou diretamente na cova dos leões, carregando apenas sua confiança em Deus. As palavras de Judite em Judite 16:13 ecoam como um canto de vitória para todo Israel. Cantarei ao meu Deus um cântico novo. Ó Senhor, Tu és grande e glorioso, admirável em força, invencível. Uma enorme celebração irrompe quando Israel se reúne para louvar a Deus e honrar Judite. O livro de Judite descreve como o povo se alegra, entoando cânticos e oferecendo sacrifícios, reconhecendo que Deus os libertou pelas mãos de uma humilde viúva. Sua história se torna um hino de coragem, cantado por gerações futuras. A vitória de Judite é mais do que um momento de triunfo. É uma mensagem para todo Israel, um lembrete de que a força de Deus se aperfeiçoa naquilo que o mundo vê como fraqueza. Através de Judite, o poder de Deus é demonstrado no vaso mais improvável. No entanto, a história não termina com a vitória de Judite. O livro de Judite nos diz que ela vive uma longa vida, honrada e respeitada por todos, mas nunca se casa novamente. Judite permanece independente, devotada somente a Deus, uma mulher que trilhou um caminho que poucos poderiam seguir.
Seu legado vive como um testemunho do que a fé pode alcançar, inspirando inúmeras gerações a confiar em Deus, mesmo nos momentos mais sombrios. A história de Judite é um lembrete de que a coragem, quando alimentada pela fé, pode superar qualquer força das trevas. Sua vida nos desafia a perguntar: que riscos estamos dispostos a correr quando acreditamos no poder de Deus? Até onde estamos dispostos a ir para defender o que sabemos ser verdade? Se essa história da bravura e da fé inabalável de Judite ressoa com você, deixe-nos saber nos comentários. Gostaria de ver mais sobre figuras ocultas como Judite, cujas histórias revelam a profundidade e a força da providência de Deus? Não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar histórias profundas da Bíblia, enquanto continuamos explorando as poderosas e muitas vezes esquecidas figuras das Escrituras. Porque a história de Judite não é apenas história, é um chamado para viver sem medo, na fé.